Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então dando continuidade ao nosso módulo, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo como que faz a inserção dos dados dentro de uma tabela e posteriormente a visualização, até para que a gente veja como os dados foram inseridos. Então a ideia inicial é justamente entender como é que funciona a parte de inserção de dados e como que os dados são distribuídos dentro de uma tabela e qual a importância da chave primária para a inserção desses dados. Tá? Então nós vamos lá no nosso CMD, né, e vamos entrar dentro do nosso banco de dados, né, eu vou até aumentar o tamanho aqui um pouquinho, né, vamos entrar dentro do nosso banco de dados, que é o SQLite 3, né, e o nome do nosso banco, que é hospitalar.sqlite SQLite 3, tá? É só vocês observarem aqui, ó, por exemplo, está aparecendo esse nome hospitalar, tá? Isso aqui, quando está errado assim, na verdade ele faz é criar um outro banco de dados, tá? Então, para que isso não aconteça, você sempre dá uma olhada, né, ver se foi digitado corretamente. Por quê? Porque o nome tem que ser exatamente igual, né, ao que vocês criaram anteriormente, senão vocês não vão conseguir visualizar a tabela. Por exemplo, se eu colocar aqui ponto tables, né, ele não vai ter nenhuma tabela. Então, vamos sair, né, dar um Ctrl C, ele sai, né, e eu vou entrar novamente. Então, SQLite 3, espaço, hospitalar, né, hospitalar.sqlite 3, tá? Agora sim, nós vamos tentar novamente aqui, vamos colocar o comandozinho ponto tables, tá? Aí ele vai mostrar a nossa tabela aqui. Se eu quiser visualizar o esquema da minha tabela, eu posso, por exemplo, colocar aqui ponto esquema e o nome da minha tabela, hospital, tá? E ele vai mostrar quais são os campos que nós temos dentro dessa nossa tabela, tá? Aqui ele não apareceu todo porque as letras estão grandes, mas se eu diminuir ele vai aparecer aqui, ó. Nós temos o ID hospital, né, o nome hospital, a descrição hospital, o conceito hospital, né, e as cláusulas no caso no caso not null, tá? Então vou só aumentar aqui um pouquinho para facilitar a visualização. E isso aqui é interessante para que a gente veja os campos para poder fazer a inserção. Eu posso fazer a inserção por aqui ou eu posso fazer a inserção também por aqui pelo SQLite Studio. Então se eu visualizar aqui, ó, né, se eu colocar para visualizar, deixa eu ver se tem a opção para aumentar o tamanho aqui. Bom, não tem. Deixa eu ver. Não tem opçãozinha para aumentar, tá? Mas eu espero que vocês estejam vendo aqui. Eu tenho aqui o ID hospital, o nome hospital, a descrição hospital e o conceito hospital. Então, por que é interessante a gente manter um padrão, né, nessa questão de visualização? É interessante manter o padrão porque, né, quando você for precisar chamar esses campos aqui, que é o que nós vamos precisar fazer agora, você não tem que estar olhando toda hora aqui, né, porque você já criou um padrão, você já sabe quais são os nomes dos campos. Mas mesmo assim, se você precisar, tá, você pode fazer por aqui, né, chamar esse comando ponto esquema e o nome da tabela, ele vai mostrar quais são os campos que tem. Então, o comando que nós vamos utilizar é o comando insert, né, insert into, tá, que é para inserir, né, dentro da tabela. No caso, a nossa tabela é a tabela hospital, tá, dentro da tabela hospital. Abre parênteses, os campos que eu quero que sejam inseridos. Por exemplo, no nosso caso, ID hospital não vai precisar ser inserido porque ele é um autoincremento, o próprio banco já vai fazer. Mas nome hospital nós vamos precisar. Nome hospital, tá? Vírgula, o nome do outro campo que é desk hospital. E o nome do outro campo que é conceito hospital. Tá? Adicionados os nomes dos campos, eu preciso adicionar os valores. Então, os values, né? Aí eu vou aqui abrir um parênteses
e vou continuar ele aqui embaixo. Então, os valores que eu vou inserir, né, o primeiro valor, como eu já ignorei o ID, eu vou adicionar, por exemplo, aqui o nome do meu hospital, colocar aqui Hospital Municipal, vírgula. A descrição, eu vou colocar aqui o melhor hospital da cidade. Até porque é o único, né? Vírgula, o outro campo é o conceito. Eu vou colocar aqui como sendo muito bom. Tá? É interessante lembrar que esses, né, fecha o parênteses, coloca ponto e vírgula. É interessante lembrar que essas aspas aqui é porque os nossos campos eles são do tipo texto. Tá? Aí se tiver tudo correto, então é só dar um enter que ele vai inserir. Tá? Ok? Então aqui, ó, o que, que ele fez? Eu inseri o primeiro valor, né? Aqui eu utilizei a forma mais completa de inserção de dados. Eu coloquei aqui o insert into, né, dentro da tabela hospital, escolhi o campo, né, os campos que eu quero que ele insira. É nome hospital, descrição hospital, conceito hospital e os valores hospital municipal para nome do hospital, melhor hospital da cidade, tá? E ficou errado, mas isso aqui é propósito, depois a gente utiliza um update para fazer a alteração, tá? E depois aqui eu utilizei o conceito hospital, que é muito bom, tá? Quando eu dou um enter aqui e não aparece nenhum erro de sintaxe, quer dizer que deu certo. Eu posso ir lá no nosso SQLite Studio, atualizar os dados aqui e verificar os dados que foram inseridos, tá? Então aqui dentro dos dados que foram inseridos eu já consigo visualizar, né? Eu já consigo visualizar os dados que tem aqui. Tá? Então aqui eu tenho o hospital, o código que foi gerado, lembra que eu não adicionei nenhum código, ele gerou automaticamente, então né, hospital municipal, melhor hospital da cidade, muito bom. Tá? Então foi inserido os dados dentro do nosso banco. Para visualizar aqui esses dados, eu posso utilizar um outro comando, tá? De visualização, que é o select. Tá? Esse select, ele faz parte da DQL, que é a linguagem de consulta de dados. Então, eu vou utilizar ele aqui, o select, né? Eu vou usar o asterisco, que o asterisco significa todos os campos da minha tabela. From, de, né? Ou no caso o from seria de, e o nome da tabela que eu quero que ele selecione, que é o hospital. Tá? O hospital. Deixa eu colocar minúsculo aqui. Tá? Então, selecione todos os campos de hospital, ponto e vírgula, tá? E ele vai mostrar aqui. Tá? Note que ele está mostrando aqui um pouquinho feinho, mas ele já está mostrando os dados. Mas a gente pode melhorar isso aqui. Então, eu vou colocar aqui um ponto header, né, on. Deixa eu ver se deu certo. Vou chamar o select de novo. Ele já está mostrando os campos em cima. Tá? Mas eu quero fazer diferente ainda. Eu quero mudar, então, ponto mode column. Tá? E vou chamar de novo. E vamos ver como é que ele vai mostrar. Tá? Então aqui ele já está mostrando um pouquinho diferente. Já está mostrando melhor os dados que foram inseridos. Tá? Então eu utilizei, por enquanto, né, um comando insert into, para inserir os dados. Esse aqui é o comando da forma mais completa. Adicionei aqui um cabeçalho para melhor visualizar os dados. Utilizei o select novamente para mostrar. Ele já mostra aqui. Tá? E eu utilizei aqui mais um comando para colocar ele em colunas para organizar melhor os dados. Então aqui vocês conseguem ter uma visualização melhor. Tá? Por exemplo, aqui ele já está mostrando né, que foi o dado que nós não precisamos inserir. Né? E aqui nós temos os valores. Tá? Então nós mostramos, até o momento nós vimos lá uma forma de inserção, né, mais completa. Tá? E agora nós vamos colocar agora uma forma de inserção mais simples. Por exemplo, eu posso utilizar aqui o insert, tá? Insert into, né? O nome da minha tabela que é hospital, tá? E já inseri direto os values, tá? Inserir direto os valores que eu quero aqui.
Então, a diferença é que nessa aqui eu tenho que colocar cada um dos valores, por exemplo, 2, né? Aí o nome do hospital, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, vírgula, é, a descrição, eu vou colocar aqui, show de bola, né? Nasci lá, colocar uma vírgula aqui, né? Fechou, né? Não esqueçam de fechar as aspas. E no último aqui, eu vou colocar o conceito que é muito bom. Fechei as aspas, fechei o parênteses e dá um ponto e vírgula, tá? Então aqui, ó, fiz a inserção. Notem o seguinte, que no primeiro, né, como eu coloquei os valores, eu não precisava inserir, né, o atributo chave primária. Nesse aqui, apesar dele ser mais resumido, mas eu preciso inserir o atributo chave primária aqui, tá? Para visualizar, eu vou só colocar aqui um asterisco, select asterisco from. Ele vai mostrar os dois dados que já foram inseridos, tá? Aqui eu posso fazer a mesma coisa, né? Eu vou atualizar os dados aqui da minha tabela. Ó, atualizei, ele está com os dois aqui. Se eu quiser visualizar também aqui, eu posso simplesmente utilizar assim, ó, select, asterisco from, e o nome da minha tabela que é hospital, ponto e vírgula, né? Vou executar, aí ele vai mostrar o resultado aqui também, da mesma forma, tá? Então a ideia inicial seria mais ou menos essa, tá? Nós já fizemos a inserção, nós já utilizamos um tipo de dado, né? Um tipo de visualização, na verdade, tá? Para visualizar os dados. O que é interessante é vocês observarem que no tipo de dado do tipo integer eu não preciso colocar as aspas, do tipo string eu já preciso inserir, tá? Então nós fizemos a nossa primeira inserção, eu vou pegar e vou inserir mais uma sequência de dados aí para depois nós podermos fazer as alterações e trabalhar com as consultas em cima desses dados, tá? Para que a gente possa ir evoluindo dentro desse módulo. Espero que vocês tenham gostado, por enquanto seria isso. Muito obrigado e até a próxima.